Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura de textura do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Essa é a aula sobre textura repetitiva, né? Se a gente olhar aqui no nosso plano de ensino, a gente teve a aula de configurações de ferramenta e agora é a aula de pintura de textura repetitiva. Na nossa aula de configuração de ferramenta, a gente criou pincel para escultura de terreno, né? Eu vou refazer esse processo, é, só porque eu tenho que usar um terreno para textura repetitiva, né? Então eu vou deixar como revisão aqui rapidinho. Então o que a gente fez na aula passada, né? A gente criou um arquivo novo, né? Eu vou pegar um arquivo pequeno mesmo, de 256 por 256, criar aqui esse arquivo. A gente pintou é, né, eu estou pegando aqui um pincel qualquer aqui da nossa lista de pincéis, vou fechar aqui nossas pré-definições e vou puxar ele daqui mesmo, né? Então, fiz uma forma qualquer lá né, nesse espaço aqui, né? Então, fazer aqui umas ilhas assim. Algumas pessoas usaram baldinho na aula, né? Usaram esse balde aqui e perceberam que ficou uma falha branca aqui, né? Se você não quiser essa falha branca, você pode aumentar o, o threshold aqui, o limite, né? E eu vou pegar aqui o meu pincel e vou só complementar mesmo. Não tem muita necessidade de ser preciso, não. A gente criou esse brush para ajudar a gente com as coisas de terreno lá da Unity, né? Então, aqui eu tô com duas camadas. Eu quero uma camada só, né? Eu quero fazer tudo numa camada só. Então, eu vou achatar a imagem, ou flatten, né? E na imagem, eu vou inverter as cores, né? Então, vou em filtrar, ajustes, inverter. Isso foi o que a gente fez na nossa aula anterior. Se você perceber que precisa retocar um pouquinho, né? Pode retocar. E aí o que a gente fez com essa imagem aqui? A gente exportou ela para dentro de um projeto nosso, né? Eu tenho um projeto para aula de textura, né? No meu terreno de textura. Vou criar aqui uma pasta nova que eu vou chamar de brush, né? Eu vou colocar dentro dessa pasta. Esse aqui eu vou chamar de terrain brush texture. Nome meio grande, né? É só brush texture. Não precisa de terrain, não. Brush texture, né? E eu quero ele no formato PNG, né? Então, eu quero que a extensão dele aqui, ó, seja PNG, né? Então, vou colocar isso aqui lá dentro. Ele vai perguntar qual que é a compressão que eu quero. Não precisa se preocupar com isso, né? É só se o arquivo é grande ou pequeno, ok? E lá na Unity, como que eu vou usar isso, né? Eu vou criar um objeto do tipo terreno, né? Vamos dar um foco aqui no nosso terreno aqui, né? E quando eu for pintar alguma coisa nesse terreno, né, algum relevo nesse terreno, né, vou selecionar o terreno, vou na ferramenta de pintura, vou pegar aqui o Raise ou Lower Terrain, né, que é uma ferramenta para subir ou descer terreno, ou Stamp, qualquer um dos dois é ótimo para gente, né? E aqui no meu espaço de brush, eu vou criar, né, um brush usando essa brush texture aqui, ó. Ele cria para mim um novo brush. Vamos renomear aqui, ó. Quero dar um rename, chamar de brush Krita, né? Vou colocar ele dentro da minha pastinha de brush também.
né? Então tem a textura e o brush aqui, essa é a textura, esse é o brush. Se eu quiser fazer algum ajuste do brush, eu posso fazer por aqui. E se eu usar aqui a ferramenta, né, de escultura, né, mudando aqui os valores de tamanho, esse brush agora ele está no meu terreno aqui, né, ele vai servir para poder fazer relevo, né, e criar, né, os altos e baixos do meu terreno. Vou usar o Raise ou Lower Terreno, né, vou usar também um pouco de Smooth aqui só para... Acho que aqui tá bom, né? É, tem outros aqui, outros brushes aqui, se, né, a pessoa quiser elaborar mais o terreno dela. E aí, aqui é que entra a questão da pintura repetitiva no nosso primeiro exemplo de pintura repetitiva, né? Então, tudo isso foi a introdução para chegar no problema que se eu fiz um terreno, né, se eu criei um terreno aqui, ó, vamos colocar um smooth aqui só porque acho que eu quero ele mais suavezinho assim. Aonde que é grama, onde que é terra, né, onde que é pedra, né, onde que vão ter esses detalhes, né? Isso vai ser definido em boa parte pela textura, né? A textura eu vou pintar aqui com essa ferramenta de Paint Texture, mas para pintar isso eu preciso de camadas de textura, né? E essa camada ela é feita a partir, né, é, de uma textura repetitiva, porque eu quero que ela encaixe no cenário. Então, por isso que a gente vai começar a fazer as texturas repetitivas, principalmente as texturas repetitivas orgânicas, né, que dizem respeito à grama, terra, pedra. Tá? Então, vou fechar isso aqui. Já tenho uma imagem disso salva lá. Não quero projeto. Vou criar um novo arquivo. Eu já tenho os modelos de arquivo de textura aqui, né? Eu vou começar com 256, 256, depois a gente pode olhar na tarefa qual que é o tamanho que eu pedi para essas texturas, né? Aqui a gente tem a descrição, né? Aqui é 256 mesmo, então não está errado não. Então foi rápido de achar. Então, uma textura de 256 por 256, 8 bits. Vou usar esse modelo. E aí, eu quero pintar. Vamos pegar aqui uma... Eu vou trocar meu seletor de cores aqui. É, por um seletor. Eu quero as áreas acopláveis ou docas. É, eu vou querer paletas. Paleta. Vou colocar a paleta aqui só porque eu acho mais fácil, tá? Isso não tem certo nem errado, não. Eu só acho mais fácil escolher aqui, né? Então, eu vou querer fazer, às vezes, uma coisa que, né, fazer uma textura, mas eu quero ter certeza que o que está acontecendo aqui está encaixando com o lado de cá, né? Eu quero pintar aqui um detalhe e eu quero ter certeza que o que está acontecendo aqui encaixa com o lado de cá. Para a gente poder fazer essa pintura repetitiva no Krita, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha imagem não, desculpa, meu exibir. Eu vou pegar meu exibir e vou pedir um modo em ciclo, ou Warp Around, né? Warp é um termo também que a gente usa no Blender, né? Então, modo em ciclo. Minha tela toda ficou com o mesmo tom de cinza. Vamos desligar aqui só para a gente perceber, ó, modo em ciclo, exibir, modo em ciclo. E aqui, ó, na hora que eu pintar, eu consigo ver a linha dando sequência. Então agora, se eu pintar, né, detalhes aqui, essa textura ela vai ser repetitiva. E o que eu tenho que fazer, na verdade, né, para poder pintar as minhas texturas, eu vou escolher um brush que me ajude. Eu já tenho configurações de brush bem legais aqui, né? Eu posso
pegar um brush aqui e a partir desse brush pintar uma textura que encaixa, né? Vamos pegar aqui, vou fazer com 3 tons, né? Vou reduzir aqui um pouco o tamanho do brush agora para fazer, né, a mancha de algo que pareça mais altinho assim. Eu quero tá meio musgo assim, mas tudo bem, né? Tipo, não tem problema, né? E depois eu posso pegar um outro brush aqui desses qualquer, né? E fazer. Opa, achei meio grosseiro. Vamos dar uns Ctrl Zs aqui. Vamos pegar um. Deixa eu ver. Vou escolher aqui um. Esse aqui é legal, mas ele também tá meio forte. Fazer umas manchinhas assim. Talvez eu acho que eu prefiro manter esse padrão aqui, que são umas voltinhas. Acho que eu vou fazer de novo, mas eu quero fazer eles mais ou menos rodeando assim, ó. Algumas áreas. Eu quero fazer um padrão que seja, de novo, bastante orgânico, né? É, E aí, fazer umas manchinhas mais leves aqui. Tá. Se você estiver preocupado em colocar o detalhe no mesmo espaço, né? Que aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma camada cinza que eu não usei. E essa camada de cor aqui, né? Se eu tirar a camada cinza, eu perco a minha opacidade, fica transparente, né? E se eu, por exemplo, os detalhes, nossa, mas eu queria editar esses detalhes, pô, eu devia ter feito eles separados. É uma boa ideia, né? É, eu vou exportar isso aqui porque eu não quero perder o que eu fiz. Então, eu vou exportar isso. Vamos subir aqui, criar uma pasta de textura, textures. Essa pasta está dentro do projeto da Unity. Isso aqui eu vou chamar de grass. Vou chamar de rounded, rounded, por causa do formato arredondado dela, né? E vou dar um OK. Vou desfazer essa pintura, tá? É... Só para mostrar o que seria uma estratégia melhor de organização no projeto. Então, aqui, ó, eu tenho a camada 1, que é o fundo. Aqui eu tenho essa camada que são essas manchas, né? Então, eu vou chamar isso de base, né? Ou base da coisa. E eu vou criar uma nova camada que eu vou chamar de grass. Vamos chamar tudo em inglês? Vamos colocar tudo em inglês. BG pode ser background. Background. Que é bom que tem a palavra ground no meio. Ground. Background. Base color, né? É a cor base. E aqui a grama. E aí, se eu pintar essa grama nessa camada aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Aí você fala, não, pô, mas vai fazer quantas vezes esse negócio, né? Quantas vezes for necessário, gente. Opa, aqui. Eu quero fazer sempre de dentro para fora. Que eu acho que fica mais adequado, assim. Então, e aí, porque isso está numa camada, né? Eu posso editar a posição delas, se eu quiser, sem afetar o espaço, né?
Se eu parar aqui, o Krita me dá uma previsão de quem que é cada uma das camadas, ó. Isso é muito legal, né? E aí eu tenho mais liberdade de edição, né? Então eu recomendo demais que se façam as coisas em camadas assim, né? Até para trocar o padrão, fazer múltiplos padrões, você pode ter 3, 4 padrão de grama que usa a mesma base, né? Então essa organização aqui é bem legal, né? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui um pincel talvez mais fino e eu quero fazer mais uma camada que eu vou chamar de grain grass. Eu quero fazer umas manchinhas só para parecer que tem mais relevo aqui. De novo, eu não quero borrar as graminhas que eu fiz, não. Eu quero só criar um pouquinho mais de padrão orgânico aqui, né? E no caso desse padrão aqui, eu posso até colocar, por exemplo, tom de terra, se eu achar que tem que passar a terra através desse espaço aqui, né? Então, isso vai me dar talvez um padrão mais interessante, não sei, né? É só para saber. Essa grama é diferente da outra. Eu vou exportar ela também. Então, se esse aqui é o gross round, não está na camada, não está na pasta certa, lá eu arrumo. Esse aqui vai ser o grass. Eu queria falar que ela é vazada, né? Vamos chamar ela de grass dirt. Beleza. Então, ok. E isso aqui seria uma das minhas texturas, né? Eu vou salvar um backup disso aqui, né? Então eu vou salvar na minha pastinha aqui minha textura de grass, né? O meu pacote de edição de grass. Vou salvar. Ele vai criar para mim o documento .cra, né? O arquivo .cra, que é o arquivo do Krita, que se eu fechar isso aqui, né? É, e, e, e abrir de novo, ele vai ter minhas camadas, né? Minha organização, né? E lá na pasta do projeto, né? Se eu for lá na minha pasta da Unity, no meu projeto de cenário, em Assets, é, eu vou ter. Eu coloquei na pasta certa? Eu coloquei na pasta certa. Achei que tinha colocado na pasta errada, mas tá na. Ah, mentira, eu tô em outro projeto. Gente, desculpa. Eu tô em outro projeto. O projeto que eu tô usando para vocês é o textor de terreno, né? E assets. E esse aqui, ó, as minhas texturas estão na pasta, fora da pasta. Quero colocar ela em textures. O que mais que eu precisaria para poder fazer esse terreno? Eu acho que se eu fizer um arquivo de. Vou usar esse modelo, né, de novo. Se eu fizer um modelo de terra, de chão, né? Eu acho que é bom, né? Mesma coisa, aqui eu estou escolhendo os brushes, juro para vocês, eu não é ensaiado, né? Eu escolho o brush, faço a pincelada e vejo o que, que ele está trazendo para mim. Talvez esse aqui tivesse sido bom, inclusive, para grama, né? Vejo pela prévia do brush o que, que ele me traz, né? É, e, e aí eu pinto a partir disso. O que, que eu já sei, né? O que, que eu já sei nesse processo? Eu sei que esses brushes simulam aquarela, então eu sei que eles têm uma certa transparência. Então, por isso que eu comecei por eles. Eu falei, não, isso aqui vai me dar um tom de cor com opacidade. Deixa eu pegar aqui um tom mais escuro para esse fundo aqui, ó. Então eu sei que eu vou estar sobrepondo os tons de cor aqui, ó. Deixa eu pintar aqui o que que é meu fundo de terra aqui, né? Então vamos pintar aqui um de terra, né? Então eu sei que esses brushes vão me dar transparências, tá? Vamos lá. Essa textura não vai servir porque eu não liguei o modo ciclo, tá? Então estou mostrando o brush, mas se eu ligar o modo ciclo ela não vai ser encaixada, né? Então
isso aqui é uma textura que não funciona. Eu posso retocar até ela ficar encaixada? Posso, mas eu vou demorar demais fazendo isso. Então eu vou apagar as duas camadas e vou começar de novo, pintando. Primeiro, esse tom é terroso por baixo, né? E por cima aqui eu vou fazer tons mais claros. Acho que eu vou direto pro tom mais suave aqui, ó. Talvez eu queira ainda um mais clarinho ainda, né? Com uns highlights. Tá parecendo nuvem ainda, mas tudo bem. Vamos reforçar o tom escuro aqui no fundo, né? Reforçar o tom escuro aqui no fundo. E aí eu vou criar uma camada. Essa camada vai ser meu background. Essa camada aqui vai ser minha sujeira, né? Tipo pó mesmo, né? E aqui eu vou colocar uma camada de detalhes. E aí eu vou pegar um brush menor, né? Então sempre pegando de um brush maior para um brush menor, né? Esse brush menor vai ser talvez as manchas mais mais claras, né? Mais, né? Umas manchas mais escuras assim também, né? Essa aqui é uma coisa meio suja assim. É, vou brincar com algum outro brush aqui só pra ver se eu consigo deixar um pouco mais arenoso visualmente, né? Então isso aqui vai virar provavelmente areia, não vai ser tanto terra, né? Só se eu for puxando mais tons mais escuros aqui, né? Eu acho que assim, eu acho que tá. Vamos pegar aqui que tá bem terroso, ó. Eu não quero matar a textura, não. Eu quero, na verdade, manter ela o máximo que eu conseguir, né? Dar um zoom assim. Tem um pouco de padrão visual aqui que eu quero reduzir a percepção dele. Talvez eu queira vir com uma mancha mais escura ainda quebrando. Não quero fazer de nenhuma forma que seja muito objetiva, tá, gente? Eu quero que a pessoa, na hora que estiver vendo, ela não perceba tanto a repetição desse padrão. Então, vou salvar como é, Earth. Talvez salvar. E na hora de exportar, eu vou querer lá no meu testers e colocar esse aqui, Earth PNG. Ok. Fazer mais duas. Vou pedir quatro. Então, vamos pedir. Eu tô começando do zero toda vez, tá, gente? Eu faço isso em aula. Sempre repito de onde é que eu tô vindo, né? Em forma de fixação mesmo, né? Esse aqui, vamos fazer mais areia mesmo, né? Então, esse aqui eu vou querer que ele seja mais areia. Então, vamos ligar o modo em ciclo. Então, esse é o fundo. Eu não estou querendo perder o cinza disso aqui totalmente, não, mas porque eu sei que eu vou vir com outras camadas, né? Então, talvez eu queira o contrário. Talvez eu queira a parte de baixo mais escura, né? A parte de baixo mais escura. Vou colocar aqui um tom meio sujão aqui, né? Deixa eu dar um zoom out só para ver o padrão.
e vou por cima desse tom aqui colocar esse aqui sem tentar perder todas as coisas aqui, isso deixa um pouco da mancha no fundo. Nesse de cima aqui, eu vou querer o tom mais claro, então eu vou apagar essa camada aqui, vou vir com um tom mais claro. Talvez eu queira mais granuloso esse brush. Deixa eu ver se tem um brush mais granuloso aqui, com mais cara de pó, assim, né? Que gere mais. Ah, talvez isso aqui seja bastante. Opa, eu acho que ele tá grande demais para pintura aqui. Então, um pouco de pó aqui. E vou colocar mais uma camada, mesma lógica. Background, Sand e Detail. O detail aqui vão ser as partículas de brilho da areia, né? Que eu não quero fazer elas branco, mas eu quero ter um pouquinho de brilho da areia. Deve ter, de novo, algum brush que me ajuda a fazer isso ficar bem brilhoso, né? Mas talvez eu queira fazer manualmente mesmo, então tá. E aí aqui, ó, eu tô no tom mais claro disso aqui, eu não quero ir pro branco. Eu tenho duas opções, né? Eu posso usar as misturas de camada que a gente vai ver depois, que é falar que uma camada automaticamente ilumina a outra, né? Ou eu posso sair um pouco da paleta e editar a cor que eu quero aqui, tá? Então, vamos colocar aqui normal. Opa, coloquei multiplicar, eu quero normal. Vou apagar aqui o conteúdo dessa camada e vou, na verdade, com o seletor de cor aqui, ó, é, já tentar puxar um tom mais claro, mas que ainda esteja dentro da área né? Eu vou fazer uns pontinhos de brilho. Também quero fazer uns pontinhos mais escuros. Só que aí aqui, em vez de fazer a escolha da cor, eu também posso fazer a escolha da opacidade. E a gente pode fazer essa sensação de que a textura é diferente e tem esses poros aqui, tá? Se eu achar que está muito forte o detalhe, eu consigo também reduzir a opacidade da camada, né? Então, posso deixar isso mais leve assim. E aí, de novo, vou exportar isso aqui e salvar. Salvar, eu vou salvar como? Lá na minha pasta pessoal, send, né? .cra. E no meu exportar, eu vou colocar send.png. E aí, eu vou exportar isso aqui. Mesma coisa, terminei isso aqui, vou fechar, vou criar um arquivo novo. Mesmo modelo. E agora vamos fazer uma coisa que pareça pedra, né? Uma coisa. Então vamos colocar aqui o nosso modo em ciclo. Já é meio cinzento isso aqui, então eu talvez realmente queira usar isso aqui, né? Vou pegar um pincel mais. Deixa eu escolher um brush aqui primeiro. Esses estão meio fortes demais. Isso é legal, mas eu quero talvez uma coisa mais suave. Deixa eu ver esse aqui. Esse tem um pouco de smooth. Esses aqui são legais. Esses aqui estão brushes que já tem uma textura nele, né? Esse aqui parece interessante. Deixa eu apagar esse aqui. Já tem um pouco de relevinho assim, né? Então,
Já é um pouco interessante esse. O que isso aqui faz? Rapaz, isso já faz uma textura por si só. Deixa eu escolher. hum, Talvez eu queira um brush dessa linha de brush mais genérico aqui. É, Talvez eu queira uma coisa mais assim. Eu quero. Deixa eu ver se eu tô com a cor mais escura dessa lista. Então talvez eu precise de um tom mais escuro. Isso aqui vai ser muito escuro. Mas se eu colocar uma opacidade baixa aqui, então eu consigo fazer o quê? Uma sugestão de que tem algum tipo de sombreamento entre essas áreas aqui, né? Então, se fosse um cascalho ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu vou fazer essas manchas aqui, né? Então, eu estou tentando fazer um padrão qualquer aqui, né? Depois a gente vai refinando isso se precisar, né? Essa é uma das coisas legais de fazer. Então, aqui eu tenho as manchas escuras, né? Isso aqui. E aí eu posso vir com um tom mais claro, né? Vamos colocar uma camada nova aqui, só para opacidade talvez até um pouco maior, só para levantar umas áreas aqui. Acho que pode ser esse som mesmo. Né? E eu vou trocar agora de novo de brush. Eu quero um brush ainda mais fininho, mais. é, Talvez isso aqui seja bom. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho uma camada que é o background. Eu tenho uma camada que eu vou chamar de shade. Uma camada que eu vou chamar de tone, tipo como se fosse o tom, e uma camada que eu vou chamar de highlight. É como se fosse parte escura, tom médio e tom claro, né? E essa highlight aqui, eu vou catar uma dessas bolinhas aqui e pintar como se fosse um brilhozinho nela. Eu não quero esse brilho branco, não, tá? Então, você saber, eu não quero esse brilho totalmente branco, não. Mas eu vou resolver isso com opacidade de camada mesmo, mudando a opacidade da camada, não a opacidade do brush, igual eu fiz no outro, mas a opacidade da camada. Eu vou pegar a opacidade dessa camada aqui, vou jogar essa opacidade bem para baixo, o suficiente para a gente ver que tem esse highlightzinho aqui, né? E aí, por último, eu vou colocar uma coisa que eu vou chamar de grain, que é um desses brushes de aquarela que eu estou usando, né? Vou pegar um tom bem escuro. Vou pegar um desses brushes de aquarela que eu vi que fazem uma, um sombreamento legal. Mesma coisa, eu não quero ele tão forte, né? Eu quero, na verdade, que ele seja, né? Vamos fazer ele bem escurão aqui só para vocês verem o que que é a mancha, né? É, esse aqui é massa. Esse aqui é massa, ó. E aí vamos pegar esse aqui bem suavezinho. Talvez nem precisa tanto tão suave, não. Talvez pode ser mais. Deixa eu pegar. Vou transformar meu brush numa borracha, tá? Então esse é um brush. Ele vai virar uma borracha aqui, ó. Aí, ó. Esse acréscimo aqui deu um aspecto um pouco mais de relevo e pedregulho na coisa. Então, isso aqui, ó, eu vou exportar
como stones, salvei, exportei. E eu vou salvar também lá no meu stone. E a gente vai ter essas 4 texturas naturais. Eu acho que é isso que eu pedi, 4 imagens para texturização de terreno. Então, essa parte do trabalho já foi coberta. Essa parte também das pontas de pincel foi coberta também na nossa última aula, né? Então, faltam 3 de detalhe arquitetônico, né? Então, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, mas vamos ver como é que funciona isso na Unity, né? Eu criei aqui minhas texturas, né? Cada uma dessas texturas aqui pode ser criada nessa ferramenta como um layer, né? Então, aqui no Edit, eu vou dar um Create Layer. Vou escolher uma dessas texturas que vai estar aqui. Então, vamos começar pelo Grass. Vou pegar esse Grass Dirt aqui. Ele já aplicou, tá? Mas se a gente der um zoom aqui, né, vocês vão ver que aplicou num tamanho muito pequenininho, né? Então virou quase que um tecido, né? O que eu vou querer nesse layer aqui, ó, vou clicar nele, o que eu vou querer nele é aumentar a repetição, por 20 por 20 aqui, e aí vai começar a aparecer a minha textura, né, a textura que eu pintei aqui, né? É, esse layer que eu criei, né? Ele está com o nome de New Layer, então vou dar um renomear aqui Grass Layer, né? Então esse é o Grass Layer. Vamos selecionar o terreno, vamos criar mais uma camada aqui. Vamos criar um outro layer, né? Agora eu vou querer Earth, né? Que eu coloquei o nome Earth, né? Então, ele criou aqui, ó, o New Layer também, ó. Vamos renomear ele aqui só para ficar mais fácil. Earth Layer, tá? Quero, se isso é terra layer, tá? E agora, o que acontece? Meu brush, né? O brush que eu estiver selecionando aqui na minha ferramenta de Paint Texture, vamos pegar um brush aqui, vamos pegar um tamanho bem pequeno para ele ficar dentro do nosso espaço. O layer que eu estiver selecionando aqui é o layer que eu vou estar pintando, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa, eu quero esse layer de terra 20 por 20, né? E aí eu consigo pintar onde que é terra, né? Aonde que é grama, né? Então, o conceito da textura é isso. Vamos criar um layer usando o meu Stones, né? Então, vou criar um novo layer, Stones. Ele criou o layer aqui, né? Se eu vou fazer a mesma configuração 20 por 20, essas configurações podem ser diferentes. Eu posso ter uma configuração que é tipo 30 por 30, por exemplo, né? Ou 15 por 15, né? Então eu posso variar os valores de uma textura para outra de acordo com a aplicação dele. E eu vou colocar um brush um pouquinho maior aqui para a gente poder, né, ver. Ah, tá. Então esse aqui é minha pedra, né? Então esse aqui é a pedra. Posso falar que na beirada aqui da minha pedra eu tenho um pouco de terra, né? E aqui é a grama. E à medida que for chegando nessa beirada aqui, eu posso querer que aqui seja areia. Então vamos criar aqui um novo layer, né? Criar um layer sand. É a mesma coisa, eu quero nomear esses caras aqui, ó. Então eu quero dar um rename, stone layer. Eu quero renomear isso aqui para sand layer, né? E aí, na hora que eu estiver no terreno, vamos selecionar o terreno aqui, eu vou querer que aqui seja areia, fazer a mesma coisa,
repetição de 20 por 20, ou talvez 30 por 30. Vou fazer 30 por 30 de novo. 30 por 30, né? E aí eu vou ter meu banco de areia, o meu banco é, é, de terra, né? Minha área de grama e minha pedra, né? Considerando a perspectiva do player, né? Que o player ele vai andar aqui, talvez ele nem perceba a repetição, né? Talvez ele andando no cenário, né? Ele não note, ainda mais que vai vir assets como grama, né? E outros elementos. Talvez ele não perceba essa repetição. Se ele estiver percebendo, né? Vamos supor que o seu cenário ele é visto de cima, assim, né? Você fala, nossa, está muito notável. Aumenta o tamanho da imagem, né? Que provavelmente você vai perder a repetição, e aí você também pode mudar a granulação da sua textura, né? Ou seja, você pode sempre retocar a sua textura lá no Krita, né? Vamos pôr aqui 50, 50, né? Então, é possível, né, quebrar esse padrão aqui. Se eu estiver muito perto, né, ainda fica, né, com uma qualidade interessante. Vamos pegar esse aqui, vamos pôr ele 80 por 80, 80 por 80, né? Então, agora que o padrão vai ser difícil demais de reconhecer, né? A pessoa que estiver andando no cenário não vai ver demais, mas talvez tenha ficado meio grande as minhas graminhas. Mas isso é o conceito, né? Vamos combinar que isso aqui é a ideia geral, né? Os ajustes você faz de acordo com o seu gameplay, né? É, então, eu fiz 4 texturas orgânicas, né? 4 texturas orgânicas. Todas essas texturas aqui, ó, elas são imagens pequenininhas, né? Quando você põe no motor, você pode repetir eternamente. A mesma lógica vai valer para detalhe arquitetônico, né? Vou fechar isso aqui, criar uma nova, né? Eu acho que eu não vou ter o formato de 512 aqui. Pré-definido tem formato de 512. Usar esse modelo. A diferença do detalhe arquitetônico é que o detalhe arquitetônico ele vai pedir um pouco mais de desenho, né? Então talvez você queira na hora de desenhar, deixa eu pegar um brush que seja uma linha, pegar esse aqui, né? Talvez você queira fazer um detalhe mais geométrico, né? Eu vou fazer aqui o que? Minha imagem também, né? Eu vou exibir, eu vou colocar modo em ciclo, né? E aí a mesma coisa, se eu desenhar aqui o, o, o equivalente a uma janela, né? Vamos marcar aqui, eu estou marcando, tá? Isso aqui é meu rascunho, né? E deixa eu fazer aqui um beiral para essa janela aqui, para ela não parecer muito lero-lero aqui, né? Eu posso dividir aqui no meio também depois, né? Aí você fala, mas isso aqui não está simétrico, né? Não está interessante, então vamos colocar um espelhamento, né? E vamos fazer, né, né? Deixa eu fazer aqui acho que pode ser assim, né? Vou fazer aqui uma janelinha menor, como se fosse a janelinha do banheiro. A janelinha do banheiro pode ser um basculante assim, ó. E essa janela aqui ela pode ter só a aberturinha aqui, né? E aí vamos fazer aqui um detalhe arquitetônico qualquer aqui. Vamos fazer. Vamos pensar que aqui pode virar um equivalente a uma jardineira. Tá. Então, esse aqui é meu rascunho. Então, esse aqui é BG, né? Background.
background. Isso aqui é o meu rascunho, né? E em cima disso aqui eu posso fazer, por exemplo, linha ou pintura, né? O color, né? Vamos pôr color, né? Eu vou continuar mantendo o espelhamento, tá? Vou continuar mantendo o espelhamento. Vou pegar um brush mais genérico mesmo, mais genérico que eu acho que tem. São esses que usam opacidade e escala, né? Então, talvez esse aqui tenha opacidade e escala. Tá, acho que pode ser isso aqui, né? E aí eu vou fazer aqui aonde eu marquei, né? Eu vou fazer o né, meu espaço aqui de highlight e sombra, né? Então, onde eu colocar aqui um elemento, né, eu vou fazer um highlight e uma sombra. Eu prefiro que as sombras sejam mais delicadas, né? Eu não gosto da ideia de fazer a sombra muito grosseira, não. E talvez eu queira usar, por exemplo, ferramentas como linha reta para ter certeza de que eu estou fazendo um negócio que é mais geométrico, né? Então, talvez eu não queira usar eh, as ferramentas de, de desenho mais soltas, né? Para poder ter certeza que isso aqui vai ser uma coisa mais arquitetônica, né? É, coisas de gosto, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de fazer, né? Eu gosto de vir desenhando, apagando, né? Eu acho que fica legal o processo, mas às vezes nosso tempo não permite, né? Então aqui deixa eu fazer, eu vou colocar uma camada nova aqui, que vai ser planta, né? Então vai ser plants. Quero fazer a forma mais genérica possível, né? Vamos fazer bem escuro. Eu gosto de começar com um tom meio escuro. E aí a gente vai do tom escuro pro tom médio. Pô, mas você tá fazendo simétrico? Não devia. É verdade. Que bom que você comentou isso. Talvez eu devesse fazer com o espelhamento desligado, né? É, isso aqui, ó, esse tipo de estrutura arquitetônica aqui, ela vai funcionar para a gente ver mais na distância, né? Então, eu não quero isso, né, que o player chegue perto disso aqui, então eu estou levando em conta que eu posso pintar uns relevos muito doidos, né? É, né? Eu não quero fazer as manchas ainda, não. Então, deixa eu fazer isso meio irregular. Tem um motivo pelo qual eu gosto de regular, né? Quando a gente olha para as estruturas de prédio, estrutura desses elementos, elas têm desgaste, né? Então as coisas elas não ficam inteirinhas para sempre, né? Vento, uso, pombo, tudo desgasta, né? O nosso prédio, né? Deixa eu pegar. Eu queria ainda um pincel que fosse mais fininho e mais opaco. Aí, ó, esse aqui que é o bom. Esse aqui que é esse aqui é o que eu quero. Então aqui na hora que eu for pintar, isso mesmo. Ele vai virar mancha automaticamente quando eu usar ele. Legal. Então vou querer alternar entre esse brush, ele tá nos meus favoritos? Não. Depois eu configuro meus favoritos. Mas eu vou lembrar dele, né? Eu vou querer um mais opaco e um mais translúcido, né? Então, massa. Eu estou usando esse tom mais ou menos médio para marcar isso aqui. Eu acho que eu vou considerar essa massa aqui toda com massa interna. Lembrando, várias das coisas eu poderia só estar fazendo linhas retas assim, tá? Não tem problema nenhum, né?
Se você achar que vai adiantar a sua vida, né? Você pode fazer isso aqui. É só questão de gosto mesmo. Eu gosto de fazer a coisa desenhando mesmo, né? Então, se você tem um mouse, por exemplo, isso aqui é um barato, né? Pode vir aqui só fazer a coisa, né? Então, isso é questão do gosto da coisa mesmo, né? Eu gosto inclusive de deixar a falha, né? A falha vai deixar a textura lá de baixo transparecer, né? Ou algo assim, né? Então, de novo, são opções de trabalho. Acho que eu vou colocar. Nossa, é muito pesado essa sombra. Cadê o meu pincel bala? Esse aqui, ó. Esse aqui que é o bom. Ele que vai dar gradação aos poucos, porque ele tem uma opacidadezinha já na configuração dele, né? Fazer a mesma coisa aqui nesse camarada aqui, né? Eu quero marcar aqui a minha janela aqui, né? Vamos fazer ela na corzinha da coisa. E coisas de prédio, né? Geralmente esses elementos eles possuem alguma decoração ao redor, né? Que eu estou fazendo mais ou menos aqui, mas ainda tem que detalhar mais. Geralmente tem uma decoração ao redor, né? Então geralmente você tem né, um afresco, um detalhe ou algo que, né, vai dar um arremate, né? Então, deixa eu pegar aqui meu pincel normal, né? Aqui por dentro, talvez eu queira que pareça alumínio, tá? Isso é uma coisa comum de prédio hoje em dia, né? Você tem um batente, é, né? E ele é uma coisa de alumínio, né? Não gosto de usar cinza puro, não. Gosto de usar coisas que têm algum tom de cor, né? É, vamos pegar esse, né? E vamos colocar aqui o que que eu quero fazer aqui? Sombra. É. Só que eu quero aquele amigo meu aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Poder fazer isso aqui. É, provavelmente na hora de fazer o vidro disso aqui, né? Deixa eu fazer com a cor mais opaca mesmo. Eu vou querer depois, por exemplo, no motor de jogo, eu vou querer transformar essa área mais clara aqui numa área de mapa de especular, mapa de rugosidade. Então, talvez para isso aqui, ó, eu fiz tudo na camada errada. Que beleza, agora que eu vi. Fiz tudo na camada de planta, mas tudo aqui é cor. Então vamos chamar de detalhes. Vamos aí, ó, arrumei. Details. É, mas o vidro, eu acho que eu vou querer manter, porque tudo que for vidro, talvez eu use como mapa de especular para quando colocar no motor parecer que está refletindo, aí parece que é vidro. Então talvez eu queira depois separar esse esse bloco de informação aqui, ó, né, como um mapa de especular. Deixa eu pegar o baldinho de tinta aqui só para preencher rápido. Opa, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, vou pegar o baldinho. Eu não ligo de retocar pintando não, mas dá sempre para mexer na tolerância para ir mais rápido. Depois a gente vê formas mais rápidas de lidar com isso. Mas eu não ligo de fazer esse retoque aqui não, tá? O mesmo acabamento desse sujeito aqui, eu quero usar ele aqui, né? O que que é a minha estrutura
de alumínio aqui, né? O que que é o bloco de alumínio. E a mesma coisa na hora de fazer o vidro ali, né? De novo eu esqueci que eu estava fazendo uma coisa aqui. Então vamos voltar, fazer bonitinho. Vamos fazer igual gente grande. Detalhe. É esse aqui, né? Esse aqui que é o meu detalhe. Esse é o meu detalhe. Sombreamento do meu detalhe. Né? Fazer assim mesmo. E o vidro. Eu vou querer fazer ele separado. Dessa vez eu vou usar essa ferramenta aqui. É... Não é só para acelerar o processo mesmo. E falar, não, isso aqui na hora que eu quiser criar um mapa de especular, né, isso aqui já vai ser meu mapa de especular. Né? Então, eu posso pôr o detalhe por cima, eu acho que eu posso pôr o detalhe por cima e o vidro por baixo. Vamos pegar aqui o meu balde de tinta de novo, glass, não está fechadinho. Tem como controlar o fechado disso, mas na preguiça eu vou fazer isso aqui e isso aqui. E aí eu vou vir com esse pincel e ajustando aonde que eu quero calibrar essa pinturinha. Vamos voltar em detalhe. Talvez não, mentira. Esse aqui é o color. Deixa eu colocar uma camada aqui que eu vou chamar de bricks. Por que eu estou fazendo a camada de bricks por trás? Porque se eu resolver pintar de fora a fora uma outra textura de tijolo, meio que ela encaixa, né? Eu não vou querer fazer o tijolo cinzão assim, não. Então eu vou querer fazer né, coisa mais com cara de concreto mesmo, né? É, então, aonde eu fizer aqui eu estou com espelhamento, eu não preciso mais de espelhamento por enquanto, né? Então eu posso só desenhar tijolo aqui. É, talvez eu não queira fazer tijolo, não. Talvez eu queira fazer concreto. Ou parede, wall. Né? Wall. Eu acho que talvez seja mais interessante. Que aí, não é preguiça, não, porque isso aqui já é tijolo. Talvez seja preguiça. Já é tijolo, e talvez eu queira fazer uma coisa que lembre pintura com desgaste, né? Então, qual que seria uma cor boa para esse prédio, hein? Eu tenho pouca cor aqui. Vamos trocar de paleta. Tem muitas paletas aqui, ó. Concept Cook. Talvez fazer tudo amarelinho. Quando eu morava num prédio que era amarelo. O prédio que eu moro agora, ele é tipo um tom meio neutro assim. Não um tom neutro assim, mas com detalhes roxos. Então talvez eu queira pegar uma marcação do que é o tom geral da cor. Lembrando que eu posso transformar as coisas em borracha para criar os desgastes da tinta e fazer com que meu background por baixo pareça concreto, né? É, deixa eu ver como é que fica se eu fizer ele mais rosinha assim. Opa, camada errada. Depois a gente vê que dá para trancar a camada e dá para proteger a camada das pinturas acidentais. Meu fundo eu vou querer mexer nele sim. Deixa eu pegar o fundo e fazer ele ficar escuro, que ele vai destacar uns detalhes para mim, né? E não lembro qual cor que eu peguei, acontece, né? Aqui a gente tem
é o conta-gota que eu posso pegar a gota aqui, né? Tem como também, segurando Ctrl, pegar a cor. Será que talvez eu queira, na verdade, esse roxo aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ah, tá legal, tá legal. É... Deixa eu pegar um brush que me dê cara de sujeira. Eu tô no background, vou voltar pro meu wall. Talvez mais escuro. Talvez eu queira mais escuro. Isso mesmo. E aí eu quero um tamanho pequeno aqui. Aqui, ó, o que que eu vou fazer? O que que são essas manchas escuras que eu tô fazendo aqui nesse nessa parte aqui? Essas manchas escuras é para destacar, dar contraste com a parte clara, né? Então eu quero que ela fique visível, assim. Então, onde eu puder sugerir que tem uma sombra ou que tem né, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou fazer, né? E aí, mesma coisa nesse tom aqui, ó. Vou escurecer ele. Eu estou usando a paleta, mas vou mostrar uma vantagem de usar as outras docas, né? Deixa eu ir em configurações, áreas acopláveis. Eu quero o seletor de cor artístico, por exemplo, né? Então, ele já me dá aqui, mesmo se eu tenho uma cor, já me dá o tom mais escuro, né? Que eu posso usar para poder fazer exatamente essa mancha, né? Deixa eu vir aqui em áreas acopláveis, seletor de cor avançado, né? Também tem aqui, ó, uma vez que eu selecionei a cor, aqui, ó, né? Então aqui tem um histórico de cor, que é bem útil, né? Eu tenho também como puxar aqui para escurecer, né? E saturar, né? Então eu consigo criar essas manchas aqui que elas vão ser úteis para mim né, para não ficar uma coisa tão chapada assim, né? E talvez eu queira exatamente uma cor mais clara, né? Então, deixa eu segurar o Ctrl, cliquei, e aqui talvez eu queira uma cor mais esbranquiçada. Fazer umas manchas assim. Eu quero essas manchas meio genéricas, não quero elas muito específicas, não, tá? É, Então eu não quero, por exemplo, fazer um desgaste que claramente a pessoa vai ver, né? Então é mais uma noção geral de textura, né? Vamos pegar esse tom e vamos fazer essa mesma noção aqui. É, E aí, mesma coisa na hora de fazer as. Deixa eu voltar aqui no meu wall. Aqui o meu background, eu queria ele só, na verdade, escuro. Então talvez eu só preencha ele todo de escuro aqui, né? Pra não perder o foco do que realmente eu tô pintando, né? Então, deixa eu vir aqui no meu wall, pegar a corzinha que eu tava usando pra pintar isso aqui. Eu vou usar, inclusive, essa mancha escura que eu deixei pra trás. Vou refazer esse pedaço aqui que eu prefiro que fique tudo organizado, né? E esse talvez seja o erro mais comum de pintura, que é pintar na camada errada, assim. Isso eu não reparem, né? Para poder evitar isso, é bom trancar as camadas que você não quer
sacanear, né? Então, beleza. Outra coisa que eu vou fazer aqui por último, colocar uma textura geral em todo mundo. É, isso é mais teste do que certeza, lembra sempre disso. Tá, aqui eu acho que vai dar bom. Só tem que achar qual que é o brush mais adequado para isso. Deixa eu colocar aqui um. E deixa eu passar uma borracha aqui também em algumas partes. Essa aqui eu não quero que ela mate os tons de cor, então talvez eu coloque ele com uma luminosidade e com um valor mais baixo, assim, só para dar um volume, principalmente nas áreas que eu não coloquei muita textura, né, que são os tijolos, né, então talvez para poder gerar mais granulação de textura no meu, vou colocar um multiplicar só para, vamos pegar uma cor bem escura, assim, ou seja, eu consigo colocar aqui umas manchas, né, que vão afetar o tijolo, né, que vão afetar às vezes, né, o meu modelo como um todo, né? Mas eu vou querer eles tipo num tom muito baixo, né? E talvez eu queira isso colorido também, né? Então talvez eu não queira isso preto necessariamente, né? Então talvez eu queira fazer a mesma coisa só com um tom mais coloridinho, né? Tem mais de um jeito de fazer isso. Vamos colocar um máximo aqui, vamos filtrar cores. Ajustar talvez, deixa eu ver, contraste, ajuste de cores indexadas, vamos ver, transferência de cores. É, às vezes lembrar em português é mais difícil para mim. Eu queria um que ajuste de tom, saturação e valor. Aí, ó. Aqui eu consigo, por exemplo, puxar mais pro musgo, né? Vamos clarear para não ter nada preto, por exemplo, né? E puxar bem pro verde para ser bem musgo. Ou então puxar bem pro laranja ou pro vermelho. Acho que aqui tá bom pro que eu quero. E aí agora eu consigo reduzir a saturação e dar um pouco de atmosfera para minha textura, né? Última coisa que eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou voltar nos detalhes e agora é puramente diversão, né? Então agora eu vou pegar aquele brush, esse brush aqui e vou voltar aqui para os tons de verde, né? Os tons de verde mais claro, talvez menos saturado, né? Vamos dar um zoom aqui e talvez fazer um pouquinho mais de detalhamento aqui vamos puxar mais pro claro, assim. Deixa eu pegar o outro que eu gostei do outro também. Esses vizinhos aqui, né? Dá pra fazer um pouquinho de. Eu quero uns vazando assim, mas eu não quero demais isso não, né? Deixa eu dar um. Então, só mais uns pontos aqui. Se eu mostrar minha textura normal, né? Deixa eu desligar e. Deixa eu. Opa!
eu fiquei com ela no cantinho, né? Ela tá fora do enquadramento. Deixa eu puxar aqui. Então, a minha textura, ela é a janela do banheiro, na verdade, com os encaixes ao redor. E aqui, ó, eu posso pintar detalhes no meio, né? Ou seja, tudo que for no centro aqui do meu quadro, eu posso pintar porque não afeta o encaixe. Então, se eu estou pintando isso aqui, ele não está afetando lá o encaixe. Na hora que eu chego nas beiradas, é que eu tenho que ficar atento. Se eu pintar uma coisa na beirada aqui, eu vou estragar o meu encaixe aqui. Então, se quiser fazer um acréscimo de detalhe aqui, né, não é um problema, né? Só aqui que, opa, se eu chegar aqui, eu vou perder o encaixe. Então, vamos exibir de novo, modo em ciclo. Se eu quiser pintar esse detalhe aqui, é melhor fazer ele com o modo em ciclo ativo, né? E é isso. Detalhes arquitetônicos, porta, janela, né, qualquer espaço que você possa colocar, pensando que isso vai, às vezes, ser o pano de fundo do seu jogo, né? Depois a gente vê como é que a gente pode, às vezes, embutir relevo é, é, nesses detalhes aqui, né? Quero fazer uma variação aqui. A gente fala que acabou, mas continua pintando, né? Então, deixa eu fazer uma variação só para não ficar simétrico essa parte aqui, ó. Né? E aí é isso. Visto isso, você já sabe a atividade. A nossa próxima aula vai ser em laboratório, né? Então, o intuito é que vocês usem a aula para praticar isso que foi mostrado nesse vídeo.